Olá, meu nome é Carlos Sérgio Santana Marques Júnior e eu vou falar sobre o meu trabalho que foi sobre a curva ROC na análise de desempenho de modelos de classificação binários, sobre orientação do professor Lupércio França Becegata. A curva ROC ela é plotada através de métricas obtidas pela matriz de confusão. Na matriz de confusão, as colunas representam os eventos reais e as linhas os eventos preditos pelo modelo. Por exemplo, se estamos falando de e-mail e nosso modelo está classificando como evento o spam e não evento não spam, quando o modelo prediz corretamente que é spam, temos os verdadeiros positivos. Quando ele prediz que é spam, mas na verdade não é spam, temos os falsos positivos. Quando ele prediz que não é spam e na verdade era spam, temos o falso negativo. E quando prediz que não é spam e realmente não é spam, temos o verdadeiro negativo. A matriz de confusão apresenta diversas métricas, mas para a plotagem da curva ROC vamos utilizar apenas duas, e elas são a sensibilidade, que indica a proporção de positivo em relação ao total de exemplos positivos reais. Como que está na matriz seria verdadeiro positivo dividido pelo verdadeiro positivo mais o falso negativo. A especificidade, que indica a proporção de verdadeiros negativos em relação ao total de exemplos negativos reais. Como que está na matriz seria os verdadeiros negativos dividido pelos verdadeiros negativos mais falsos positivos. A curva ROC é um gráfico bidimensional, em que a sensibilidade é plotada no eixo Y e no eixo X temos 1 menos a especificidade. Para classificadores probabilísticos, cada ponto do gráfico é obtido variando o limiar de decisão. O limiar é a regra em que decide se é classificado como positivo ou negativo. Então, ao variar o limiar, obtemos diferentes valores para as taxas de verdadeiro positivos e falso negativo. A ideia é que com a curva ROC possamos escolher um limite que maximize o equilíbrio entre sensibilidade e especificidade. Uma curva ROC perfeita. Essa é a imagem da curva ROC perfeita. Uma curva ROC perfeita é um conceito teórico e na prática é inatingível para a maioria dos problemas reais. Isso porque ela representa um classificador que consegue distinguir perfeitamente entre as classes positivas e negativas, ou seja, um classificador com 100% de acurácia em todas as situações. Ele sempre vai classificar corretamente. Nesse gráfico, a linha diagonal é um classificador que atribui as classes de forma aleatória, sem levar em consideração as características do dado. Em média, se classificará a mesma proporção de exemplos positivos e negativos incorretamente. Ou seja, a taxa de verdadeiro positivo, a sensibilidade, vai ser igual à taxa de falso positivo, 1 menos a especificidade. É como se fosse um classificador aleatório, ele não está classificando bem nem classifica mal, ele classifica tudo igual. Nessa imagem, tirada do site Ciências Negócios, curva ROC e área sobre a curva em Machine Learning do autor Valdemir Ribeiro Prates, observamos na curva 1 o que já definimos como a curva perfeita, inatingível. A curva 3 é um modelo aleatório, que acerta e erra na mesma proporção. Já a curva 2 nos apresenta 5 pontos diferentes, onde cada ponto é um limiar diferente. O ponto em que a curva começa não há verdadeiros positivos e nem falsos positivos. E onde a curva termina, todos os verdadeiros positivos são classificados corretamente, o que faz com que a taxa de verdadeiro positivo seja de 100%. Já os pontos A, B e C são de limiares diferentes. O ponto B representa o melhor limiar, pois ele é o que está mais próximo ao canto superior esquerdo, ou seja, ele representa o ponto em que o classificador maximiza sua capacidade de identificar corretamente as instâncias positivas e minimizar os falsos negativos. Em conclusão, a curva ROC é uma ferramenta fundamental para a avaliação do desempenho de modelos de classificação binária por fornecer uma visão abrangente e intuitiva sobre a capacidade do modelo de distinguir entre duas classes. Por ser uma curva que é plotada através da variação do limiar, conseguimos observar como o modelo se comporta em diferentes cenários, permitindo encontrar o ponto de equilíbrio ideal entre a sensibilidade e a especificidade, que no caso do gráfico anterior seria o nosso ponto B, que é o melhor limiar, que melhor dá esse equilíbrio para a gente. Uma das principais vantagens das curvas ROC é que elas são insensíveis às mudanças na distribuição de classe. Isso ocorre porque as curvas ROC são baseadas nas taxas de verdadeiro positivo e falso negativo, que são calculadas como proporções dentro de cada coluna da matriz de confusão. Como essas taxas não dependem da relação entre as colunas, a curva ROC permanece a mesma, mesmo que a proporção da instância positiva e negativa mude.